E que a Mãe Maria Santíssima possa nos abrigar em seu amor universal, nos fortalecendo hoje e sempre a vencer os desafios da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E é com muito prazer que mais uma vez eu vou passar aqui com vocês uma hora refletindo sobre o Espiritismo e sobre esse tema aqui de hoje, que é a lei de trabalho. Esses dias algumas pessoas pararam para me perguntar sobre esse tema do trabalho, como encontrar a minha profissão, como saber qual a minha vocação, como encontrar o meu local no mundo e o que é que será que eu vim para fazer aqui como profissão. E eu achei muito válido a gente tratar desse tema, porque é um tema que realmente deixa muitas pessoas confusas. Eu também já tratei bastante desse tema lá na palestra sobre a antroposofia, onde eu falei sobre a escala setenária, que eu falei dos ciclos de idades da vida, e vale muito a pena, tem aqui no canal do YouTube, vocês assistirem aquela palestra lá para vocês entenderem melhor como encontrar a vocação de vocês, porque lá eu me aprofundo muito mais no tema de como entender o nosso projeto. Mas hoje eu também vou explicar, além dessa parte de vocação, um pouco também do porquê a gente tem que ter um trabalho na vida de encarnado, qual a necessidade do trabalho e também uma análise meio que histórica, obviamente por cima, porque aqui não dá para aprofundar, do porquê o trabalho é tão importante para o homem e porquê ele existe desde lá de uma visão da Bíblia sobre como o trabalho sendo algo que edifica a nossa existência. Primeiro de tudo, eu sempre começo lendo o título do tema da nossa palestra de hoje e me aprofundando no significado de cada uma dessas palavras para a gente refletir. Hoje eu estou lendo aqui a Lei de Trabalho, que é uma das 12 leis morais do kardecismo, que explica sobre por que, enquanto encarnado, a gente precisa trabalhar para que a nossa encarnação tenha uma funcionalidade e utilidade. E a palavra lei já é uma palavra que é conhecida da gente, que significa algo que deve ser seguido. A lei é uma espécie de determinação social, algo que a gente tem que acreditar e que delimita o que seria o certo e o que seria o errado. E caso você siga a lei, caso você faça o que está certo, você vai continuar de acordo com a sociedade, evoluindo, tanto que aqui é uma lei espiritual, então é uma lei que ajuda a gente a evoluir espiritualmente, e tanto que, caso você quebre essa lei, que você quebre esse código de conduta, você é punido na nossa sociedade, você é preso ou algo do tipo. E aqui está falando da lei de trabalho, a lei do trabalho. Trabalho, como a gente também sabe, é uma palavra que vem lá do latim tripalium. E tripalium era uma espécie de ferramenta com três, diríamos assim, três hastes de metal, geralmente, que eram utilizadas para prender os cavalos quando ia retirar ou colocar a ferradura neles. Ou então, quando ia retirar e colocar a ferradura nos bois, para que eles pudessem puxar a carroça, puxar o arado e etc, etc. Então, tripalium, lá na origem do latim, era uma ferramenta utilizada para imobilizar o animal que precisava ser tratado para ele trabalhar. E também era utilizado o tripalho como uma ferramenta de tortura, lá na antiguidade, para os escravos. Tanto que essa palavra tripalium, ela também deu origem à palavra tortura. Então é muito curioso que a palavra trabalho, ela seja associada a um tipo de esforço que geralmente é feito contra a vontade da pessoa. E também, segundo essa origem, a palavra trabalho é muitas das vezes associada como uma espécie de tortura, e que é também, para muitas pessoas, uma ideia de tortura. Mas é que tá, o trabalho, ele, de certa forma, realmente tem um contexto negativo para algumas pessoas que ainda não perceberam ou não entenderam
qual o verdadeiro caminho de trabalho que elas gostariam de seguir. E existe todo um caminho de estudos que fala sobre isso, que é o caminho da vocação. E vocação, para quem também não sabe, é uma palavra que vem lá do latim vocare. E vocare, no latim, significa chamar. Chamar, no caso, seria tipo você vibrar, você ser aquilo. Quando Deus, por exemplo, foi criar, ele disse o quê? Faça-se a luz. Ele criou tudo através do poder do verbo. Então, a sua vocação seria o local onde o seu verbo se manifesta, onde aquilo que seu espírito é bom em fazer se manifesta para o mundo através de um trabalho. Originalmente, como eu falei, a palavra trabalho ela significa algo como tortura. Na verdade, ela significa algo como esforço. E, muitas das vezes, nós associamos a ideia de esforço a algo desgastante e torturante. Então, ao pensar em trabalho, geralmente, a gente sente até um certo pesar, um certo cansaço, uma certa dificuldade. Afinal, é algo que gasta a nossa energia, que gasta o nosso tempo, que gasta a nossa dedicação em troca de algo. Algo esse, no caso da nossa sociedade capitalista, o dinheiro. E o trabalho, ele geralmente está associado a algum tipo de vocare que você tem, algum tipo de vocação que você tem, algum tipo de coisa que você é bom em fazer e que por isso se torna um grande ofício para você. Na antiguidade existiam coisas chamadas guildas, que eram, diríamos assim, grupos de ofício. Eram locais onde pessoas que tinham uma determinada profissão ou tinham um determinado conhecimento se uniam para trabalhar e para aprender juntas sobre como se tornarem melhores naquilo. Uma das grandes e mais famosas guildas, que até hoje é ativa e funciona, para quem não sabe, é a maçonaria, porque a palavra maçom em francês e também nas linguagens mais arcaicas significa algo como pedreiro. Para quem não sabe, originalmente lá na antiguidade a maçonaria era uma instituição de homens que eram especialistas em construção. Na antiguidade, pedreiro era algo como um engenheiro hoje em dia. E na antiguidade, construir um prédio, construir uma pirâmide, construir um local grande, um castelo, era algo extremamente difícil. Então, ser um pedreiro, ou melhor, um engenheiro, era algo que geralmente tinha muito conhecimento de cálculo, de peso, de pedra, de como fazer as massas corretas para manter aquele castelo em pé. E a maçonaria foi uma das grandes guildas que existiu na antiguidade. Mas tinham guildas de todos os tipos. Tinha, por exemplo, a dos sapateiros, que eram os que tinham a arte de como cortar o couro, costurar o couro, como tingir o couro para fazer os melhores sapatos. Tinham dos tecelãos, como costurar da melhor forma, como moldar o algodão, como transformar o linho para que ele se tornasse uma peça de roupa. Tinha a dos perfumistas para poder pegar as essências dos materiais. Então, o conhecimento do trabalho ele sempre esteve associado a um interesse da pessoa, a um desejo da pessoa e a algo que expressa ela, que é vocare dela, que expressa aquilo que ela gosta de ser, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela brilha sendo. Tem um sociólogo que eu gosto muito chamado Talcott Parsons, que ele é de um caminho da sociologia chamado funcionalismo. E o funcionalismo é exatamente uma das linhas da sociologia que estuda a função do indivíduo na sociedade. E Talcott Parsons dizia o seguinte, que uma profissão ela sempre passa a existir de acordo com uma necessidade de uma demanda social. Bora transformar isso em outras palavras para ficar mais fácil de entender. Vamos dizer que tem lá uma cidadezinha no interior e que fulaninho tá com uma dor de dente. E essa dor de dente está insuportável. E na vila tem um curandeiro, mas esse curandeiro ele não consegue arrancar o dente porque precisa de uma certa força, de uma certa habilidade para isso. E esse fulaninho que estava precisando arrancar o dente acaba indo no ferreiro, já que o ferreiro arranca às vezes o dente do cavalo, arranca às vezes algumas
algumas coisas do cavalo, o casco, ele tem que fazer a limpeza, ele tem que colocar e tirar a ferradura. Então o ferreiro geralmente vai ter uma força, ele vai ter o martelo, ele vai ter o espigão e ele vai conseguir, de certa forma, arrancar o dente da pessoa. É óbvio que na marretada, como era antigamente. Então, dessa necessidade de uma demanda social, arrancar dentes, um primeiro homem lá na história, que era ferreiro, deve ter pego um martelo, deve ter arrancado o dente de alguém, e ele deve ter percebido que era importante para as pessoas arrancar, às vezes, os dentes. E que se ele batesse na área certa do dente, o dente saía mais fácil. Ou então que se ele puxasse com alicate, o dente vinha todo com raiz e era melhor. E ele provavelmente acabou percebendo que se a pessoa, após arrancar o dente, comesse alho, ou então tomasse chá de uma determinada erva que era anti-inflamatória, ou então que ele colocasse o chá do cravo na boca, já que o chá de cravo às vezes é anestésico, essa pessoa poderia sofrer menos a dor de ter tido o seu dente arrancado. E provavelmente desse costume aí, dessa convivência social e dessa necessidade de às vezes de se arrancar um dente, provavelmente surgiu o primeiro dentista. Afinal, vou repetir o que Talcott Parsons fala. O trabalho surge de uma demanda social, de uma necessidade social que precisa ser resolvida. Então, alguém tinha a necessidade de arrancar o dente e alguém tinha a habilidade de arrancar o dente e alguém começou a ganhar dinheiro em troca desse ato de arrancar o dente. E nisso, provavelmente esse tal ferreiro que arrancava dentes começou a se tornar famoso na região. Afinal, ele era tão bom em arrancar o dente que todo mundo vinha, às vezes, até de outras cidades arrancar dente na mão dele. Até que um dia ele acabou tendo de ensinar um discípulo, porque ele estava velho, sobre como fazer esse trabalho para caso acontecesse algo com ele. E provavelmente esse tal mestre começou a ensinar o seu ofício, mestre de ofício. E aí provavelmente começou os primeiros tipos de faculdade ou então de curso profissionalizante, onde você vinha de longe, você aprendia com esse tal dentista como arrancar dentes e você voltava para sua cidade para você também arrancar o dente de outras pessoas de outras aldeias e também ganhar o seu dinheiro e receber essa tal moeda em troca desse tal trabalho. Então, percebam, o trabalho ele geralmente está associado a uma habilidade que você tem. E ele geralmente está associado com o fato de você ter aprendido a utilizar essa sua habilidade de uma forma que você conseguisse ganhar dinheiro com ela. Então, todo mundo nasce com algum determinado tipo de habilidade. A questão é como fazer a sua habilidade se tornar algo rentável financeiramente. Essa é a grande questão desse processo de Vocari. Você tem talentos. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem algum talento. Ah, Francisco, eu não tenho. Você tem sim, você só não valoriza o seu talento e você só não vê utilidade para o seu talento. Porque geralmente a pessoa pensa, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não tem valor, então isso aí não é meu talento, isso aí não pode ser aquilo que vai me dar dinheiro. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga e ela tinha muita habilidade de desenhar. Ela desenhava muito, muito, muito bem. Ela fazia desenhos realistas que eu ficava assim, meu Deus, quanto talento em desenhar, não é possível. Como é que alguém desenha tão bem? Só que ela sempre negou essa habilidade dela, porque ela dizia, eu só sei desenhar, isso aqui nunca vai me dar dinheiro, não tem utilidade nenhuma. É bonito, eu tiro foto, eu posto, todo mundo acha bonito, mas é só um desenho. E ela virou, rodou pra lá e pra cá, tentou fazer faculdade de uma coisa, depois de outra, e começava o curso e não terminava, e vivia triste, e não sei o quê, e nunca sabia o que ela queria. E no final, toda vez que ela tava triste, ela voltava o quê? A desenhar sozinha em casa pra passar o tempo, enquanto ela tava triste por não achar uma profissão pra ela. E ela ficou penando. Ah, é só desenho. Ah, isso aqui nunca vai me dar dinheiro. Ah, isso aqui não tem utilidade nenhuma, não. Até que um dia, uma pessoa viu um desenho dela e falou, fulana, se eu lhe pagar tantos reais, você pinta uma parede na minha casa, um desenho igual a esse? Oxi,
Nem precisa pagar, eu faço isso aí de graça, eu adoro pintar, adoro desenhar e pintar melhor ainda. Ela foi lá e fez a pintura e no final daquele processo, o cara que tinha pedido pagou para ela e ela pensou, rapaz, será que eu posso ganhar dinheiro com isso? E ela meio desacreditada tentou começar a ir por esse caminho e tal. Não veio muito dinheiro no instante, mas depois de um tempo ela parou para pensar, rapaz, se eu desenho tão bem, eu não posso fazer tatuagem, não? E ela começou a se dedicar, a crescer e se desenvolver. E hoje em dia ela tem estúdio de tatuagem e é uma excelente tatuadora. Mas ela passou anos tentando fazer faculdade disso, daquilo outro, tentou seguir tal caminho outro, e nunca assumiu a vocare que ela tinha desde a infância, que era desenhar bem, porque ela achava que daquilo ali não daria nenhum tipo de retorno financeiro. Então a maioria das pessoas tem suas vocares, tem as suas vocações, só que elas subutilizam tanto a habilidade que elas têm que para elas aquilo ali nunca vai ter utilidade nenhuma, que para elas aquilo ali nunca vai ter nenhum tipo de rentabilidade ou retorno financeiro. Então, cada um tem sua vocare. Tem pessoas que são muito boas em observar padrões de cores e poderiam ser excelentes designers. Tem pessoas que são boas em ensinar, explicar e poderiam ser ótimos professores, palestrantes, vendedores. E a vocação, ela está muito associada àquilo que você é, àquilo que você gosta de fazer, àquilo que você é bom. A diferença é que poucas pessoas se dedicam de verdade a esse vocare e a maioria se perde no caminho, tentando ser aquilo que não é e se sentindo insatisfeito em não ser essa tal coisa. Então, observem, a vocação que você tem, o talento que você tem, pode estar associado à área de trabalho que você vai ter. E às vezes, um trabalho que você acha legal não é exatamente aquele que você vai desenvolver a sua vocare. Então, a reflexão sobre a vocação é essencial exatamente para que você perceba qual é o teu espaço, o que é que você veio fazer aqui e onde você vai expressar a sua individualidade. E sobre a ideia de trabalho como tripalium, é também importante a gente parar para refletir. O trabalho ele não é uma tortura. É que geralmente a gente trabalha muito e ganha pouco. Então aí sim parece uma tortura. Ou a gente trabalha muito, ganha relativamente bem, mas isso nos deixa insatisfeitos porque a gente não tem tempo pra gente. E é essencial que a gente tenha um tempo para curtir também, para relaxar um pouquinho a mente também. Então, o trabalho como tortura, ele vem de uma ideia onde o esforço, ele é muito visto como algo pesaroso, como algo difícil. Por exemplo, vocês sabem de onde vem a origem da palavra negócio? Lá na antiguidade era muito comum os filósofos, as pessoas, enfim, saírem por aí fazendo suas coisas e elas tinham os momentos de descanso. E a palavra associada a um momento de descanso geralmente era a palavra ócio. Não estar fazendo nada ou então fazendo coisa só pelo divertimento é a fazer ócio. E quando você tinha de parar o seu ócio para poder fazer alguma coisa, você tinha de negar aquele momento de ócio. Vamos dizer que você está lá brincando no videogame e sua mãe te chama para fazer a tarefa. Você está negando aquele momento de ócio. E aí é que vem a origem da palavra negócio. Porque quando você está fazendo negócio com outras pessoas, você está negando, entre aspas, um momento de divertimento por um momento de trabalho. Então observe como a gente sempre foi associando a ideia de trabalhar como algo negativo, a ideia de fazer o trabalho como algo cansativo e desgastante. E para mim, um dos filósofos que mais define isso e nos mostra que talvez não seja assim é Nietzsche. Nietzsche ele tem um conceito que eu gosto muito chamado apolíneo e dionisíaco. Apolíneo e dionisíaco é um conceito que ele criou baseado na mitologia grega. Apolo era o deus do trabalho, era o deus do esforço, era o deus da manifestação, da música, ele era deus de um monte de coisa. E Apolo era a representação do deus Sol. E o Sol, na antiguidade, era aquilo que fazia todo mundo trabalhar. Quando o Sol nascia, era o momento onde se tinha luz. Então, tudo que você tinha de fazer, geralmente você fazia durante o dia, porque à noite você só ia ter malmente a luz das tochas para poder enxergar uma coisa. E geralmente as pessoas acordavam muito cedo e iam para a lavoura, lavrar, laborar.
Então a palavra labor, ela vem dessa ideia de trabalho na lavoura, trabalho com a terra, trabalho de esforço físico. E Nietzsche dizia que os momentos onde a gente está trabalhando e fazendo esforço físico ou mental, a gente está num momento apolíneo, que é um momento de trabalho, de dedicação, de energia e de força. E quando a gente está sem fazer nada, quando a gente está descansando, quando a gente está vendo um filme, quando a gente está em casa tranquilo, sem fazer nada, a gente estaria num momento dionisíaco. Dionísio, para quem não sabe, era o deus do vinho, era o deus da festança, era o deus da bebedeira, da curtição. Tanto que para os gregos era Dionísio, mas para os romanos ele era chamado de Baco. Também era o mesmo deus, só que mudava o nome. Inclusive a palavra bacanal vem de Baco, que era uma festa com tudo que você pode aproveitar de todos os prazeres possíveis. E Nietzsche diz o seguinte, que a nossa vida, da forma com que a gente vive, é uma constante busca por momentos dionisíacos. Então ele diz o seguinte, que o tempo inteiro a gente está buscando descansar. Se a gente vai na rua, anda rapidinho e volta, a gente já deita no sofá e fica meia hora mexendo no celular descansando. Porque a gente foi na rua e andou rapidinho. Se a gente vai na cozinha, lava um prato, lava uma louça, a gente já deita ali de novo e fica mexendo no celular fazendo o quê? Descansando. Porque qualquer mínimo esforço que a gente faz, a gente já condicionou a nossa mente que a gente precisa descansar. Às vezes a gente não fez nem algo que realmente cansasse o nosso corpo, porque o nosso corpo ele foi feito para resistir a muito exercício, mas a gente tem essa mania de querer o tempo inteiro estar descansando, o tempo inteiro estar bebendo, comendo, se divertindo. E aí Nietzsche fala o seguinte, que por a gente desejar tanto viver dionisicamente, no caso curtindo, bebendo, sem fazer nada o tempo todo, para a gente qualquer mínimo momento apolíneo é um momento de pesar, de desgaste. Quando a gente larga o celular e levanta para fazer a tarefa, a gente respira fundo. Ah, eu tenho que fazer mesmo. Ai, meu Deus. Então, para a gente, todo momento de trabalho é um momento desgastante, cansativo, onde eu estou negando o meu momento de divertimento, o meu momento de relaxar. Então a gente meio que acostuma toda a nossa cabeça a achar o trabalho a coisa mais desgastante do mundo e o ócio, o momento de relaxamento, o momento mais prazeroso do mundo. E aí Nietzsche faz a seguinte provocação. Pare para pensar nos dias que você teve de melhor descanso. E pare para refletir o seguinte: o descanso, ele só é realmente gostoso quando antes de você ter descansado, você trabalhou muito. É no dia que você lavou uma pia de prato imensa que não parecia que ia acabar de jeito nenhum e que você passou o rodinho assim na pia, tirou toda a água e deixou ela brilhando, que você sentiu a maior satisfação de ter ido descansar depois. É no dia que você limpou sua casa, deixou ela toda cheirosinha, maravilhosa, que quando você sentou para descansar e viu tudo limpinho que você sentiu o melhor descanso. Então, o trabalho ele não é um problema. O trabalho não é dolorido, ele não é sofrido, ele não é a pior coisa do mundo. Se você sentir satisfação enquanto está realizando ele, para que depois, quando você terminar ele, seu descanso seja ainda mais prazeroso. Óbvio que tem rotinas de trabalho que são realmente, verdadeiramente desgastantes. Tem gente que realmente faz um trabalho muito duro, que trabalha por horas, que não descansa, que anda para lá e para cá, e que realmente o trabalho é difícil e desgastante. Mas isso daí entra nos problemas do capitalismo e não dá para eu entrar aqui para trabalhar esse conceito. Mas a ideia de trabalho como algo desgastante é algo que foi sendo incentivado na gente a ponto da gente realmente transformar ele como a pior coisa do mundo. E a gente tem que parar para refletir o que é trabalho. Tanto que o conceito de trabalho nas religiões geralmente está sendo associado, geralmente é associado a algo bom. Tanto que a própria Bíblia deixa lá dizendo o seguinte, que o trabalho edifica o homem, que o trabalho é algo importante para o homem e para o seu valor pessoal. Porque, agora entrando no tema realmente, é através do seu trabalho que você vai exteriorizar ao mundo e às pessoas
aquilo que o seu espírito veio para fazer aqui como desafio encarnatório. Geralmente a profissão que a gente tem, o tipo de trabalho que a gente tem e o que a gente tem que exercer nesse trabalho está muito associado com a nossa missão kármica e com aquilo que o nosso espírito precisa fazer e trabalhar para poder se desenvolver na encarnação. Lembro de uma vez que eu li um livro espírita que falava da história de uma moça que acabou se tornando enfermeira. E o livro deixava bem claro que nessa encarnação ela pediu e planejou karmicamente para se tornar enfermeira, porque na encarnação passada dela, lembrando, isso não significa que toda enfermeira é isso daqui. Só estou dando um exemplo. Não significa que toda enfermeira é essa situação. Mas nesse caso, dessa enfermeira, desse livro, dizia que ela tinha feito muito mal a algumas pessoas em outras encarnações e que ela tinha negligenciado de cuidar dos filhos, da família, de pessoas importantes e que ela também, em muitos momentos, impedia dos outros cuidarem de quem deveriam cuidar. E que nessa encarnação, ela pediu para ser enfermeira para ter uma vida cuidando dos outros, se dedicando aos outros, tendo empatia pelos outros, exatamente para trabalhar essa parte da encarnação dela que não tinha sido bem trabalhada no passado. Por exemplo, pessoas que têm que ter a tarefa de ensinar, como eu já expliquei aqui várias vezes, são pessoas que provavelmente ensinaram coisas erradas no passado, ou então usaram de seu poder de ensino para poder, ou seu poder de lábia para poder enganar os outros. E agora nessa missão tem a tarefa de ensinar e de orientar da forma correta. Então, o teu trabalho, a tua habilidade, ela está associada exatamente também ao que você veio para fazer nessa encarnação, pela sua própria evolução, pelo seu próprio desenvolvimento. Tanto que, por isso que deixa bem claro na Bíblia, em todo livro espiritual, a importância do trabalho. Porque através do trabalho, você está gastando a sua energia em fazer o mundo ser tecnicamente um local melhor. Porque todo trabalho digno e verdadeiro deve ser um trabalho onde você deixa o mundo melhor e mais organizado. Tanto que isso é uma das 8 nobres verdades de Buda, do caminho óctuple. Que a gente tem que ter a profissão correta, que a gente tem que ter o trabalho correto, a gente tem que ter um trabalho que faça o mundo ser um local melhor para ser um verdadeiro trabalho justo, honesto e verdadeiro. Então o trabalho, ele está muito associado a isso, essa energia de dedicação a algo nobre, de uma dedicação a algo verdadeiro. E a gente tem que trabalhar a nossa vocare, a gente tem que trabalhar a nossa intensidade. Eu sei que muitas das vezes é difícil seguir isso daqui que eu estou falando, porque às vezes você tem uma família, você tem que botar comida em casa, você tem que pagar aluguel, etc. E tentar correr atrás da sua vocação, às vezes pode parecer um sonho. Mas não abafe, não apague quem você é de verdade pelas necessidades da vida humana. Continue trabalhando a sua verdadeira vocação, nem que seja como um hobby. Sei lá, você não vai conseguir viver através de música pela sua realidade atual, mas continue tocando seus instrumentos, continue ouvindo música, continue, porque talvez em algum momento surja uma oportunidade para você exteriorizar essa sua habilidade ao mundo. Não apague a sua essência, não apague aquilo que a sua vocação clama e chama, porque isso é parte do que você é. E agora eu vou ler aqui um pouco do texto para a gente perceber ainda mais a importância dessa ideia de trabalho, dessa ideia de vocação e dessa ideia de percepção de como eu posso fazer o mundo um local melhor através da minha forma de trabalhar a minha existência nesse mundo. Como eu posso exprimir essa minha individualidade e transformar essa minha vocação, esse meu trabalho em algo melhor para o mundo. De novo, assistam a palestra onde eu falo sobre antroposofia e a escala setenária, tá aqui no canal do YouTube, e onde eu falo sobre como utilizar dessa energia, desse caminho de vida para entender e se encontrar onde você deve estar. Porque pode ser que agora você não esteja no seu trabalho correto, vivendo a sua verdadeira vocação, mas você ainda pode se realinhar para esse caminho onde você realmente se sentiria feliz e realizado. E aí começa aqui falando da necessidade do trabalho com a pergunta 674. A necessidade de trabalho é lei da natureza? Então,
é correto e justo que todo ser humano esteja trabalhando de alguma forma, e lembrando que trabalho aqui é em todos os sentidos possíveis. Às vezes, ler um livro é um trabalho intelectual. Carregar um peso para levar para outro lugar é um trabalho físico. Então, entendam que trabalho é algo bem mais amplo do que o que a gente geralmente associa com trabalho, como fazer algo e ter um dinheiro em troca. Lembrem-se que essa ideia de trabalhar como ser algo que te faz ganhar dinheiro em troca se desenvolveu mais lá depois do protestantismo, porque antes do protestantismo a Igreja Católica proibia receber financeiramente por algo que você fazia. Tudo era através de trocas e não por um trabalho e recebendo um dinheiro em volta. Era tudo através dos escândalos. E aí vem a resposta. Trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Para quem não sabe, lei da natureza é uma lei anterior que foi explicada aqui, que é a lei que explica o porquê nós vivemos em estado de natureza, nós vivemos em comunidade num local com uma natureza ao redor, com a biologia, com um grupo de seres humanos. E aí fala aqui que, sim, a gente precisa ter um trabalho para a gente poder viver bem em sociedade. Afinal, se eu sou o padeiro, eu faço o meu trabalho que é alimentar pessoas e essas pessoas precisam comer. Mas um dia, eu sendo padeiro, posso ficar doente, eu vou precisar de um médico, que talvez seja o médico que come pão que eu faço na minha padaria, eu nem sei. E talvez, se o cara que dirige o ônibus não comer direito o pão de manhã cedo, ele pode passar mal e ele pode não dirigir direito o ônibus que está interligado ao cara que faz o pão. E o cara que cuida lá do posto de gasolina e cuida da bomba de gasolina é também responsável para que o ônibus esteja funcionando direitinho. Então, todos os trabalhos estão interligados e todo mundo depende de todo mundo para viver. Então, essa lei aqui, ela está falando no sentido seguinte: faça, independente de qual seja o seu trabalho, com a melhor qualidade e dedicação possível. Porque várias pessoas estão consumindo o seu trabalho e você é responsável pelas coisas que são geradas por esse trabalho que você tem dedicação. Se você vai numa padaria, eu espero que você acredita que o padeiro fez o pão seguindo todas as regras sanitárias, que ele usou uma água filtrada, que a farinha de trigo estava na validade e por aí vai, correto? Então, também as pessoas que consomem seu trabalho esperam que você também tenha entregue o melhor a elas possível, de acordo com o que está ao seu alcance. Então, essa primeira questão ela já deixa bem claro isso, de que o trabalho ele é uma necessidade social e que a interligação entre os trabalhadores faz com que todo mundo dependa de todo mundo ao mesmo tempo. E ainda continua aqui, ó. O trabalho também ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, geralmente, quanto mais a gente trabalha, mais de artefatos a gente precisa para trabalhar e mais a gente quer gozar, a gente quer possuir objetos, a gente quer comprar coisas com esse dinheiro e com esse esforço do nosso trabalho. E aí continua, 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Resposta, não. O espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, se você está lendo em casa, você está trabalhando a sua mente. Se você está correndo na rua, você está trabalhando o seu corpo físico através de um exercício. Então, trabalho é todo tipo de esforço que gera algum tipo de resultado. E aí continua com a 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que nós, seres humanos, precisamos encarnar? E por que nós precisamos encarnar e ter um trabalho? Aí vem a resposta. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. O meu corpo humano, ele foi feito para o trabalho. No caso, o trabalho físico. O meu corpo humano foi feito para que eu pudesse aguentar correr grandes distâncias para eu caçar meu alimento. Meu corpo humano, ele foi feito com necessidades biológicas de se alimentar para que eu trabalhasse, cultivasse e arasse a terra.
Então, o trabalho, o ato de movimentar o seu corpo, é uma necessidade da sua natureza corpórea. Porque se você não faz esforços físicos, você fica gordo. Porque você tem muito mais energia no seu corpo do que o seu corpo precisa para viver. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso físico, a gente mais tem que desenvolver a nossa vida. Não é só trabalhar o intelecto, a gente também precisa trabalhar o corpo. E originalmente o trabalho, a necessidade de trabalhar fisicamente, era uma necessidade para que a gente movimentasse o nosso corpo. Afinal, se você ganhasse, sei lá, 10 mil por mês e você não tivesse obrigação nenhuma, você ia sair de casa para trabalhar ou ia viver em casa sem fazer, entre aspas, nada? Muita gente ia dizer, eu ia só ficar em casa vendo TV o dia inteiro. Eu ia ficar só em casa comprando coisa pela internet e não ia fazer mais nada. Então, se não existisse a necessidade de trabalho para movimentar o nosso corpo físico, provavelmente a maioria das pessoas iriam viver estacionárias. Tem algumas poucas pessoas que diriam, não, eu ia continuar trabalhando porque eu gosto de trabalhar, só que eu ia querer trabalhar em algo que eu gosto. Então, sim, algumas pessoas iam querer trabalhar, mas a grande maioria fala que não ia fazer mais nada se tivesse um salário muito bom e não precisasse fazer nada. Então, deixa-se aí bem claro que a necessidade de trabalho também é uma necessidade que foi posta por Deus nessa dinâmica de realidade, porque sem o trabalho nós não iríamos nos movimentar. Sem a necessidade de trabalho, você não ia ter que interagir com seus colegas de trabalho. Sem a necessidade de trabalho, você não ia provavelmente sair de casa. Você provavelmente sairia muito pouco de casa. Sem a necessidade de trabalho, tudo iria ficar meio que desorganizado. É exatamente pela necessidade de trabalho que as coisas se movimentam. Quem é que ia construir um prédio se ela não precisasse trabalhar para retirar o seu sustento do ato de fazer o prédio? Praticamente nada existiria se não existisse o trabalho. Só que nós vivemos num modelo social onde o trabalho é desgastante e a gente ganha muito pouco, onde a gente se esforça muito e tem pouco resultado. Mas, de novo, isso daí é algo que eu não vou explicar porque é outro debate social, apesar de que o livro dos Espíritos também fala sobre isso. Fala sobre como deveria ser mais igual os ganhos de todos. Mas, enfim, continuando. Sem o trabalho, o homem permaneceria na sua infância quanto à inteligência. Afinal, a minha inteligência ela só cresce pela minha necessidade de trabalho. Como é que eu iria construir o celular se eu não tivesse a necessidade de falar com alguém à distância? Como é que eu ia construir uma televisão se eu não tivesse a necessidade de assistir coisas? Sem o trabalho, sem a necessidade de criar coisas com a criação, com a criatividade, eu não iria trabalhar, eu não iria fazer nada. Então, o trabalho, ele é uma construção social necessária para nos fazer nos movimentar na vida. Por isso é que seu alinhamento, sua segurança, seu bem-estar dependem de seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, por exemplo, professores às vezes trabalham sentados lendo livros sem parar. Eles também estão trabalhando, só que eles estão tendo um trabalho intelectual. Eles estão escrevendo, eles estão fazendo coisas, então também existem outros tipos de trabalho além do físico. Por isso que Deus deu a oportunidade para que todo mundo encontrasse a sua forma de trabalhar nesse plano. E aí continua. 677. Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? E aí deixou aqui bem claro. Por exemplo, lá na natureza, se um macaco precisa comer, tem lá vários pés de banana e de frutas para ele comer. Se ele precisa beber água, tem lá os rios e ele vai beber a água. Então, por que a natureza proveu tudo aos animais e nós, seres humanos, não temos tudo provido pela natureza? Aí é que tá. Quando nós éramos macacos, coisa que ainda somos, a gente é macaco, só que macaco com menos pelo e que se acha inteligente. Quando nós éramos do tipo que vivia na natureza, nós também tínhamos tudo provido.
a gente tinha frutas também para comer, a gente também tinha plantas para se alimentar, a gente tinha os animais para caçar e comer. Foi por a gente ter arrumado problema demais, querido não, quisto, acho que é quisto a conjugação certa, não sei. Arrumar problema, querendo evoluir, que a gente arrumou mais problema pra gente. Que a gente podia ter ficado lá na natureza bebendo água do riacho, a gente podia ter ficado lá comendo fruta, mas não, a gente que inventou que tinha de ter carro, que tinha de ter caminhão, que tinha de ter prédio, que tinha de ter cidade, e agora a gente paga para ir de uma rua para outra. Olha que loucura. A gente que arrumou o problema resolvendo ser inteligente. E é exatamente com a nossa inteligência que a gente tem que resolver os problemas que a gente mesmo arrumou pra gente. Opa, isso, o ser humano é um ser humano muito maluco. Só problemático, meu Deus. Alguém resolveu lá atrás que tinha de sair da floresta e hoje eu tenho de pagar para tomar banho, que eu tenho de pagar água, eu tenho de pagar para estar falando com vocês porque eu tenho de gastar luz e etc, etc. Enquanto tem um macaco lá se pendurando, comendo banana e feliz. E eu aqui cheio de problema por causa de vocês. Olha para isso, olha para isso. Sociedade é uma loucura. E aí vem a resposta do espírito. Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, sim, os animais eles também trabalham, só que eles trabalham num nível evolutivo diferente do nosso. Como a gente caçou de se achar inteligente, agora a gente tem que caçar de resolver os problemas que a nossa falsa inteligência nos gerou. E aí continua. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que do homem visa o duplo fim, a conservação do corpo, afinal eu trabalho para poder comprar comida para eu me manter vivo, e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então eu também trabalho e estudo para ser um bom profissional para que eu continue evoluindo. Tanto que o que é que a gente mais ouve? Estude para você poder ganhar mais dinheiro e não passar necessidade. Por quê? Porque através do trabalho intelectual, geralmente a gente ganha mais dinheiro fazendo menos coisa. E quanto menos conhecimento você tem, geralmente mais você se esforça para ganhar menos. E aí continua. O que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com o que trabalham. O que é que o macaco faz? Ele acorda e ele passa o dia inteiro buscando comida. Eu falei brincando que ele vai achar lá a fruta, mas às vezes ele precisa sair de árvore em árvore atrás de uma frutinha para ele se alimentar. Às vezes ele tem que sair correndo, às vezes ele tem que comer folha porque não achou nenhuma fruta. Então o trabalho do animal está correr atrás da sua própria conservação, manter-se vivo. E a gente, além de trabalhar para se manter vivo, a gente também trabalha para alimentar a nossa intelectualidade. E aí continua. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre com a realização dos objetivos finais da natureza, se bem que nunca lhes descobrais o resultado imediato. Então, quando eles já têm o alimento, eles continuam lá vivendo, mas eles têm uma tendência de um dia buscar uma determinada evolução. Tanto que o livro lá, Sapiens, do Yuro Hahau, sei lá como é o nome daquele homem, explica muito disso, de como foi o processo de evolução de nós, seres humanos. Chegou um momento onde a gente teve a revolução dos cereais, que a gente começou a conseguir plantar e comer e também estocar alimento. Então a gente começou a ter muito mais tempo livre. Vocês depois também podem pesquisar sobre o tema da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. A pirâmide de Maslow fala basicamente sobre as coisas que a gente mais precisa para se manter vivo. E quando a gente já consegue, sei lá, se alimentar com facilidade e ter um abrigo com facilidade, a gente acaba tendo muito mais tempo para pensar. E nesse tempo que a gente tem extra para pensar, a gente acaba evoluindo como intelecto. Também fala sobre as diferenças biológicas do nosso cérebro quando a gente
passou a ter uma alimentação mais rica, que nem os nossos ancestrais passaram a ter quando eles começaram a estocar alimento e a saber plantar e etc, etc. Para quem não sabe, a pirâmide de Maslow foi tipo um estudo que fizeram sobre as principais necessidades do ser humano. A base lá da pirâmide de Maslow é a necessidade de, por exemplo, comer, beber, água, dormir e etc. Então, se você hoje tem uma casa e tem água na torneira, sua necessidade de beber e água já está sanada. Se você tem uma despensa e tem lá um monte de comida, tem um saco de arroz, de feijão, sua necessidade de alimento também já está provida. A segunda coisa da pirâmide de Maslow é a de segurança. Se você está numa casa onde nenhum animal entra, onde ninguém pode atacar você enquanto você está dormindo, como na natureza, você já tem também o pilar da segurança. E a maioria das pessoas vive tentando trabalhar isso aqui. Ter dinheiro para comer e ter dinheiro para manter a sua casa. O terceiro pilar, diríamos assim, o terceiro nível da pirâmide de Maslow está associado aos relacionamentos e os aspectos sociais. Quando a gente já consegue ter comida e água em casa, e a gente já consegue ter uma casa protegida da chuva, da enchente, etc., a gente começa a se preocupar mais com aspectos sociais. Quem são meus amigos? Quem são minhas amigas? Quem é meu namorado? Quem é minha namorada? Porque a gente acaba tendo mais tempo livre para pensar em necessidades sociais. E aí, quando a gente resolve as necessidades sociais, a gente começa a ir atrás de tentar se sentir satisfeito com quem a gente é. E a gente começa a trabalhar a parte da pirâmide associada à estima. Eu me sinto bem, eu gosto de mim, eu me acho bonito, eu faço exercícios, deixo meu corpo legal, eu leio, eu aprendo, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa respeitada. E a última parte da pirâmide de Maslow é a realização pessoal, que é quando a pessoa começa a trabalhar para ela poder se sentir satisfeita com quem ela é na vida e no mundo. Então, a pirâmide de Maslow ela dá uma base muito grande de autoconhecimento, de autoentendimento em relação à vida. Se você está vivendo para correr atrás de ter comida e de ter casa, você ainda está na base da pirâmide. Você deveria já estar trabalhando para ter um ganho financeiro a ponto de você estar em níveis mais altos dessa pirâmide das necessidades humanas. Então, a gente vai vendo como a maioria das pessoas vive basicamente tentando se manter vivo e de como isso é um problema social absurdo que nas próximas leis aqui morais é inclusive explicado do porquê isso acontece. Resumindo muito, porque não vai dar tempo de ler hoje, tem uma lei que diz o seguinte, que Deus fez espaço ao sol para todo mundo, que ele colocou no nosso planeta espaço para ter alimento para todo mundo se alimentar bem, que ele construiu uma terra tão grande onde podia ter árvores frutíferas em todos os cantos e que todo mundo poderia viver bem, comendo bem, com qualidade de vida. Mas o que diz lá na resposta é o seguinte: como alguns seres humanos são gananciosos e buscam ter mais espaço no sol do que lhes é necessário, eles acabam pegando mais espaço ao sol para si do que precisam, tirando assim o sol que deveria ser de seus irmãos. Em outras palavras, como algumas pessoas acumulam muito e não se importam com os outros, outros ficam passando necessidade enquanto eles têm demais. Isso é uma crítica a quem trabalha, a quem tem empresa, a quem tem muito dinheiro? Não. Se essa pessoa for uma pessoa boa, que gera empregos, que, enfim, melhora a realidade, a sociedade, tudo certo. Mas essa crítica, na verdade, é uma crítica a todo o estado de egoísmo humano, de querer se colocar como melhor que alguém, sendo que, no final, todos nós somos filhos de Deus e temos o mesmo olhar dele para conosco, apenas temos karmas e dharmas de níveis diferentes. Então, o trabalho, ele é algo que existe na nossa realidade para que a gente possa evoluir e para que o nosso espírito consiga trabalhar partes dele que ele geralmente negligencia e ignora. É muito importante que a gente entenda qual tipo de trabalho a gente pode realizar no mundo para expressar o nosso verdadeiro conhecimento, a nossa verdadeira habilidade e a nossa verdadeira capacidade. Busque encontrar qual a sua vocare, qual a sua vocação verdadeira.
Busque entender onde é que você brilha, onde é que está o seu diferencial e onde você consegue fazer algo que ninguém mais faria. E é aí que você vai conseguir entender melhor como expressar aquilo que você veio fazer nessa encarnação e como trabalhar e encontrar o seu local no sol para poder crescer nessa tal pirâmide de Maslow. Muito importante, de novo, que você trabalhe principalmente a sua autoestima e a sua autoconfiança. Porque, como eu dei de exemplo lá no início da palestra, às vezes você já sabe qual é a sua vocação, às vezes você já sabe no que você é bom, mas você se desacredita tanto de que você pode ganhar dinheiro através disso que você simplesmente se nega e se fecha à possibilidade. Então, inúmeras pessoas muito talentosas passaram a vida inteira e morreram sem viver os seus talentos, exatamente por desacreditarem de que aquele talento tinha algum valor. Por opinião de familiar, por opinião de amigo, por opinião de companheiro, negaram a sua habilidade e deixaram de se dedicar a ela para transformá-la em algo ainda mais rentável. Então, nunca sufoque quem você é por causa de ninguém. Viva e seja quem você é. E eu tenho certeza que se você se dedicar de verdade à sua vocação, com disciplina, estudo, foco, constância, se você trabalhar essa sua habilidade a ponto de você ser o melhor naquilo que você faz, eu tenho certeza que você vai ter o sucesso como a única possibilidade.